O Legado de Júpiter foi cancelado pela Netflix alguns dias atrás. Nós teremos ainda outras obras acontecendo nesse mesmo universo, mas a série em si foi cancelada e o elenco foi liberado. Se você é aquela pessoa que assistiu a primeira temporada inteira e ficou chateado com essa notícia porque quer saber o final da história, afinal de contas é muito ruim a gente assistir uma história pela metade, esse aqui é o vídeo pra você. Eu vou te contar como que termina essa história pra, ninguém ficar com esse sentimento de história pela metade. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo sobre o Legado de Júpiter. Já tem um montão de vídeos sobre essa série aqui e a playlist com todos os vídeos organizadinhos eu vou deixar linkado lá no card, então você pode clicar e conferir. Porque aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre como seria o final da série. Nós vamos falar do final da história e para isso eu vou utilizar a primeira temporada da série como base juntamente com os quadrinhos. Nos meus vídeos anteriores eu falei com detalhes de cada um dos personagens principais, Então lá eu dei muito contexto, eu dei muito background. Aqui nesse vídeo, para não ficar uma coisa repetitiva para você que é inscrito meu e já assistiu esses vídeos, eu vou passar mais rápido por esses momentos para focar justamente no final, no que vai acontecer daqui para frente. E aí, se você quiser mais detalhes sobre algum dos personagens, para entender melhor as suas motivações, você pode conferir os vídeos que tá lá na playlist. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino de notificações e me segue lá no Instagram para acompanhar os conteúdos exclusivos que eu tô trazendo para lá, com novidades e curiosidades de séries e filmes. Antes de tudo, para começar, o Legado de Júpiter, a série como a gente conhece, foi cancelada, mas o universo vai continuar existindo em uma nova série de live action chamada de Super Crooks. Mark Millar, o autor dos quadrinhos que serviram de adaptação para a série O Legado de Júpiter, possui diversas outras histórias originais dentro desse universo próprio que ele chama de Millarverso. E Super Crooks é uma outra história dentro desse mesmo universo, só que focado em um grupo de vilões ali e deve chegar logo no catálogo da Netflix. Nos quadrinhos de Super Crooks tem aquele famoso crossover onde aparecem alguns dos personagens do Legado de Júpiter, alguns dos heróis aparecem em Super Crooks, mas ainda não sabemos se isso vai acontecer na série de live action, se a gente vai ver esses atores voltando, interpretando os mesmos personagens, ou se eles vão fazer só uma participação especial, isso ainda está incerto. E ainda tem uma série animada de Super Crooks em produção, que deve chegar ainda esse ano na Netflix. Então assim, vamos aguardar para ver, descobrir o que vem por aí. O fato é que a Netflix comprou os direitos do Millarverso e deve explorar bastante o potencial que eles têm, porque tem muita história boa lá dentro. Infelizmente a adaptação não deu certo com o Legado de Júpiter, mas possa ser que venha dar certo com as outras obras, até porque agora eles já sabem o que não fazer. Eu comentei nos meus vídeos anteriores de Legado de Júpiter que eu tinha esperanças da série ser renovada, porque mesmo com as críticas muito negativas, ela tinha conseguido uma audiência até que estável, ela ficou no top 10 de diversos países durante umas 2 semanas. A série até que teve público, mas o problema foi o custo dela. Descobrimos recentemente, junto com a notícia do cancelamento, que a série custou 200 milhões de dólares para a Netflix. Então assim, a Netflix estava esperando um desempenho muito superior ao que eles tiveram. Se a audiência não for boa o suficiente para o custo da produção que aquele produto teve, o cancelamento é evidente, parece que foi esse o caso de Legado de Júpiter. Porque muitas outras séries ruins são renovadas por terem um pouquinho de público, mas aqui essas outras séries não têm um custo tão alto quanto o Legado de Júpiter teve. E agora que eu já atualizei vocês na novidade, vamos falar do final de Legado de Júpiter, pra ninguém ficar com aquele sentimento de, eu assisti aquele monte de episódio, eu aguentei aquela série horrível e eu não sei nem como é que vai terminar essa história. Não, você vai saber como termina essa história agora. No final da primeira temporada, nós vimos que Brainwave é um vilão e vimos ali nas últimas cenas, que ele se ofereceu pro Tópico para tentar conversar com o filho dele, o Brandon. Nos quadrinhos, Brainwave consegue colocar o seu sobrinho contra o seu pai. Ele convence o Brandon de que o mundo só vai ser um lugar melhor quando os heróis puderem atuar de uma forma mais ativa e com mais liberdade nos problemas que o mundo tem. Ele quer que os heróis tenham liberdade para atuar na política, atuar na economia, atuar em todos os âmbitos da sociedade, porque afinal de contas, eles têm esses dons. E se eles têm esses dons, eles deveriam ter a responsabilidade de transformar o mundo em um lugar melhor, mesmo que isso signifique tomar as rédeas da situação. O Tópico proibia os heróis de se envolverem nisso, então Brainwave queria tirar o seu irmão de jogo, e para isso ele chamou seu sobrinho, que era o único herói forte o suficiente para colocar o irmão para escanteio. Brainwave então se junta com outros diversos heróis menores que compram a sua causa. E aí chega o dia que o Brandon mata o Tópico e o Brainwave mata a Lei de Liberdade. Brandon mata o próprio pai, enquanto o Brainwave mata a sua cunhada. Brainwave também foi para tentar matar a Chloe, só que no momento que ele iria matá-la, o Hut aparece com o Power Rod e teletransporta junto com ela para diversos outros lugares para despistá-los, e aí eles ficam vivendo escondidos.
Para mais detalhes sobre isso, você pode conferir o vídeo do Sheldon e o vídeo da Lei de Liberdade que está lá no card. Brandon e Walter eventualmente tomam o mundo e se transformam nos senhores do planeta. 9 anos se passam e nós vemos que a Chloe está escondida na Austrália com o Hutch e eles formaram uma família e eles têm um filho chamado Jason. O mundo agora vive em um grande Big Brother. Há câmeras para todos os lados, há drones filmando tudo, não existe mais privacidade. A partir do momento que você coloca o seu pé para fora de casa, todo mundo sabe o que você está fazendo o tempo todo. Chloe e o seu marido Hutch falam para o seu filho Jason que ele não pode demonstrar os seus poderes. Eles precisam passar como uma família humana comum para a própria segurança deles. Walter controla o mundo e todos os outros super-heróis estão do lado dele, então o melhor a fazer é se esconder. E aí vemos que na escola, Jason sempre tem um desempenho horrível no futebol, ele se dá mal de propósito para ninguém desconfiar. E tem uma cena também que um professor chama a Chloe e o Hutch na escola para falar que a nota do filho deles tá horrível e eles abrem um sorriso enorme porque o filho tá levando em consideração o ensinamento dos pais. Quanto menos destaque Jason tiver, melhor, mas o que os pais não sabem é que Jason é um herói em segredo. Vemos ele voando ali e ajudando a melhorar a Austrália da forma que ele consegue, tentando parecer o menos possível. Vemos ele apagando incêndios e coisas do tipo. Brandon é o presidente dos Estados Unidos há 9 anos. Não existe mais eleições. O plano do Brainwave de melhorar a economia e o mundo deu errado e vemos pessoas protestando ali na frente da Casa Branca. Mais detalhes sobre o plano do Brainwave lá no vídeo que eu fiz falando só sobre o Brainwave, que tá lá na playlist também. Brandon fica revoltado com aquelas pessoas protestando na frente da Casa Branca, voa até lá e dá um grito. Ele grita com os protestantes, mas o grito dele é tão forte que joga todas aquelas pessoas para trás. Eles voam com o impacto do grito do Brandon. Eles se tornaram ditadores. Essa é a palavra, e era por isso que o Tópico não queria que os heróis se envolvessem com política. Ele queria que a população escolhesse os seus líderes com democracia, com quem eles quisessem escolher. Os heróis começaram a se achar mais capazes por terem aqueles poderes que quase ninguém tinha. Mas será que isso realmente fazia deles pessoas melhores? Com certeza te faz um soldado melhor, mas será que isso é o necessário para administrar um país? O ego dos heróis cresceu muito e era isso que o Tópico temia. Era por isso que o Sheldon ficava ali sempre embarreirando. E com o Sheldon fora da jogada, os heróis tomaram o mundo e se transformaram em ditadores. Walter utiliza Barnabas Wolff, um outro super-humano que inclusive apareceu nessa temporada para rastrear a Chloe. Ele quer encontrar e matar a Chloe porque ele acredita que a Chloe é uma ponta solta, pode ser uma ameaça para eles. E Barnabas Wolff é muito eficiente no seu trabalho. Vimos que ele já conseguiu prender diversos outros super-humanos e agora ele tem uma foto de Jason. Ele não conhece quem é aquele menino, mas ele arma um plano para capturá-lo e o plano dá certo. Walter e Brandon prendem todo o super-humano que não adere à causa deles. Então assim, eles já ficam se prevenindo, né? Porque se tiver um super-humano lá fora que não concorde com eles, pode se voltar contra eles e eles não querem perder o poder, então eles prendem todo mundo. É tipo lá em Harry Potter Relíquias da Morte parte 2, onde todo o nascido trouxa tinha que ir ao ministério provar que era bruxo. Aqui é mais ou menos isso. Toda pessoa super-humana, todo herói precisa ser catalogado e as pessoas que fogem disso acabam sendo presas. A armadilha de Barnabas Wolff funciona, ele consegue capturar Jason, mas nisso a Chloe aparece para defender o seu filho e eles têm uma luta incrível. Chloe usa de telecinese para jogar tijolos ali em cima do Barnabas Wolff, depois ela voa para cima dele para dar soco no seu rosto, né, na sua fuça, e enquanto isso a televisão local já está transmitindo essa luta para o país inteiro. Hutch vê essa luta na televisão e utiliza do seu Power Rod para se teletransportar para lá, mas ele não vai sozinho, ele se teletransporta junto com um trem que sai atropelando vários dos soldados do governo. De uma hora para outra eles se veem cercados de soldados, chegou o reforço, mas a Chloe utiliza de uma explosão de energia muito forte para jogar todo mundo para trás e utilizando ali um objeto, né, de metal, ela consegue abater o Barnabas Wolff e o deixa inconsciente. Nisso eles vão embora de lá, se teletransportam porque a identidade deles foi comprometida. Mas Chloe não quer mais se esconder, ela está cansada disso. E ela decide reunir outros super-humanos que estão em exílio para formar um time contra o Brandon e o Walter. Chloe quer libertar a América dessa opressão. E aí eles recrutam vários outros heróis ao redor do mundo e formam um time. Alguns desses heróis já apareceram nessa temporada, eles foram adaptados como aqueles amigos criminosos do Hutch, então eles já são parte do canon da série. Skyfox sai do exílio para ajudar o seu filho a salvar o mundo pela última vez. Skyfox está abandonando a aposentadoria, mas só dessa vez. Enquanto isso, Brandon ainda é presidente dos Estados Unidos, mas é o Walter que fica ali puxando as cordas, né? Ele está por trás das cortinas controlando tudo. O governo deles proibiu a prática de qualquer religião e transformou igrejas em escolas. É óbvio que os religiosos ficaram super revoltados com isso
e protestavam sempre, mas o Brandon reprimia esses protestos com força policial. Em um discurso que o Brandon está fazendo para uma multidão dentro de um estádio de futebol, sobe um cara no palco com uma bomba acoplada no seu corpo e ele fala pro Brandon assim: morra em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse cara era membro de alguma igreja batista e aí uma explosão catastrófica acontece. Claro que Brandon, Walter e os outros heróis não se ferem, mas tirando eles, toda a população do estádio e da cidade ali ao redor morre. É esse clima que os Estados Unidos está enfrentando no momento. Brandon consegue rastrear Chloe e seus aliados e chega lá com outros 100 heróis para matar todo mundo. Sky Fox começa uma luta com Brainwave. Eles têm negócios inacabados, como eu comentei lá no vídeo do Sky Fox. E no começo o Sky Fox até que está vencendo a luta, mas aí o Brainwave manipula o fogo ao redor do corpo dele e Sky Fox queima até a morte. Vemos o crânio dele se partindo e seus órgãos virando cinzas. Walter vence a batalha. Brandon e Chloe também estão batalhando. Brandon utiliza um trovão para eletrocutar a sua irmã e ele parece estar vencendo a luta, mas ali a Chloe consegue se desvencilhar dos outros heróis que a estavam segurando e consegue acertar alguns socos no seu irmão. Brandon então cria uma onda gigantesca, uma tsunami, mas a Chloe dá um grito supersônico que consegue quebrar a onda no meio. Depois de matar Sky Fox, o Brainwave partiu para matar o filho dele, o Hutch. Mas o Hutch consegue matar o Brainwave utilizando o Power Rod. Lembra que na série ele fez aquele troço se teletransportar até um oceano cheio de tubarões e depois fez o troço voltar? Então, no ápice da batalha, o Hutch fala pro Power Rod ir até a cabeça do Brainwave e aí o troço se teletransporta para lá, atingindo o seu cérebro e o matando. Enquanto isso, Jason, que é o filho da Chloe, tá lá na Supermax, a prisão, e ele consegue libertar todos os outros super-humanos que se juntam à batalha, e aí sim o lado do bem começa a ganhar vantagem na briga. Chloe então finalmente consegue enfrentar o seu irmão 1 a 1, porque antes tinha 100 soldados, 100 heróis do lado do irmão, ela nunca conseguia lutar contra ele sozinha, em paz. E aí ela se teletransporta com ele até Marte, porque diz que lá ela vai poder bater nele de verdade sem causar estrago na Terra. E da Terra as pessoas conseguem perceber a ação que está rolando lá em Marte. Quando o Chloe termina, Brandon está derrotado. Chloe então retira os poderes do seu irmão e o coloca na prisão, e a partir disso ela começa a trabalhar com os outros heróis ali para recriar, botar o mundo em ordem outra vez. Hutch, para honrar o legado de seu pai, se transforma no novo Sky Fox, e a Chloe, para honrar o legado da sua mãe, se transforma na nova Lady Liberdade, enquanto assume a liderança da nova União da Justiça. E é assim que a série termina. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e me segue no Instagram também para me dar uma força lá. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.